Você já parou para pensar o quanto vivemos no piloto automático? O quanto deixamos que os pensamentos e emoções nos dominem, sem sequer notar? Vivemos em um mundo cheio de informações, mas com pouca consciência. É hora de mudar isso. É hora de despertar para um novo entendimento sobre quem você é e sobre o poder da sua mente. Na escola, aprendemos sobre solos, relevo, clima, mas ninguém nos ensinou a geografia mais importante, a da emoção. Cada mente é um território único, com paisagens que vão da esperança à insegurança, da paz à ansiedade. Pais pessimistas, ansiosos, impulsivos, são como solos nos quais fomos plantados. E agora? Vamos reproduzir esse solo ou vamos fertilizar a terra da nossa mente? Um eu maduro não é alguém que não sente medo. É alguém que entende de onde vêm suas emoções e decide o que fazer com elas. Quantas vezes você se pegou falando sozinho e achou que estava ficando louco? Mas o que poucos sabem é que o verdadeiro louco é aquele que não conversa consigo mesmo. O autodiálogo é uma das ferramentas mais poderosas para a saúde emocional. Quem sou eu? Para onde estou indo? Estou vivendo a vida que sonhei ou apenas sobrevivendo? A maturidade começa quando nos tornamos capazes de fazer essas perguntas com coragem e responder com verdade. A mente é como um veículo, potente, veloz, mas também perigoso. Se você não dirige sua mente, ela o leva para os lugares mais escuros. Medo, angústia, tristeza. Pensamentos tóxicos se acumulam como lixo emocional, criando uma cidade mental cheia de buracos, ruídos e esgotos. Um eu maduro sabe pilotar. Confronta pensamentos negativos. Discute com suas dores. Intervém nas emoções. Você já fez isso hoje? A mente é um fórum. E nesse fórum, você é juiz, réu e advogado. Mas na maioria das vezes, somos condenados sem direito de defesa. Sofremos antecipadamente, revivemos traumas, acreditamos em pensamentos destrutivos, sem levantar a mão e dizer, eu discordo disso. Não permita que suas emoções decidam sua sentença. Seja seu próprio advogado. Grite, mesmo que em silêncio, eu não sou essa dor. Eu sou mais forte do que ela. Maturidade não vem com a idade. Vem com escolhas. Um eu maduro observa antes de reagir. Pensa antes de agir. Corrige a rota quando percebe que errou. Ele recicla hábitos, renova pensamentos, questiona sentimentos. A maturidade emocional é o segredo para uma vida com menos caos e mais significado. Você é o único responsável pela sua mente. É o piloto da sua própria vida. E acredite, não existe empresa mais valiosa do que sua saúde emocional. Seja o líder de si mesmo. Não viva à mercê do passado, das feridas, das vozes que te disseram que você não podia. Você pode. Você deve. Você nasceu para isso. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. E se imagine segurando o volante da sua vida. Agora me diga, você está apenas sendo levado, ou finalmente decidiu dirigir? A mente é como o céu, cheia de nuvens, mas também capaz de abrir claridade quando você escolhe voar acima delas. Não aceite viver como um passageiro dos seus medos. Levante-se. Assuma o comando. Porque enquanto houver pensamento, haverá recomeço. Enquanto houver emoção, haverá caminho. E enquanto houver vida, ainda há tempo para ser o protagonista da sua própria história. Se essa mensagem encontrou você no momento certo, talvez ela seja o sinal que você tanto esperava. Inscreva-se no canal Palavras que Transformam. E comece hoje mesmo a sua jornada de dentro para fora. Porque transformar o mundo começa por transformar a mente. Chega um momento em que crescer não é mais opcional. Um eu verdadeiramente maduro precisa aprender mais do que fórmulas e teorias. Ele precisa mergulhar na matemática e na geografia das emoções, entender os terrenos da própria mente, reconhecer onde há fertilidade e onde é preciso replantar com mais amor e consciência. Na escola, aprendemos sobre o solo, o relevo, os mapas. Mas ninguém nos ensina a reconhecer os tipos de terreno emocional em que crescemos. Pais ansiosos, ambientes impulsivos,
palavras que nos moldaram em silêncio. Como transformar esses solos se nem ao menos sabemos onde estamos pisando? O autoconhecimento não é luxo, é necessidade. E parte dele começa com algo simples: aprender a conversar com você mesmo. Falar sozinho não é loucura. Loucura, talvez, seja passar uma vida sem saber quem você realmente é. Você escuta sua própria dor? Você acolhe seus sonhos esquecidos? Ou virou apenas uma máquina de executar tarefas? A maioria das pessoas vive no automático, anestesiadas. Acham que viver é só sobreviver. Mas viver de verdade é um mistério fascinante. E se você não parar para ouvir sua mente e cuidar dela, vai acabar soterrado pelos seus próprios pensamentos. Pensamentos tóxicos, memórias mal resolvidas, emoções descontroladas. Você cuida da sua casa, da sua cidade, mas e da sua mente? A mente também precisa de limpeza, organização, direção. Não dá para deixar os pensamentos rodando soltos, como se fossem donos do seu destino. Você precisa ser o piloto da sua própria aeronave emocional. Um eu maduro não é aquele que não sofre, é aquele que sabe como reagir, que enfrenta os pensamentos destrutivos com firmeza. Ele não aceita qualquer ideia como verdade. Ele discute, argumenta, atua como um advogado de si mesmo, protegendo-se das condenações injustas que o próprio cérebro cria. E por que não aprendemos isso nas escolas? Porque o mundo ainda ensina a decorar fórmulas, mas não a lidar com traumas, perdas, frustrações e pressões emocionais. É por isso que precisamos treinar, todos os dias, a nossa capacidade de discordar da dor, confrontar a ansiedade e enfrentar a insegurança com lucidez. Você é o único responsável pela empresa mais importante da sua vida, a sua mente. E ela não pode falir. Você precisa saber quando frear, quando acelerar, quando mudar de rota. Um eu maduro pensa antes de reagir. Um eu imaturo se deixa levar. Treine-se. Eduque-se. Seja o líder de si mesmo. E quando for educar os seus filhos, ensine-os a pilotar seus próprios pensamentos, a serem livres mentalmente e fortes emocionalmente. Porque no fim das contas, a verdadeira liberdade não vem de fora. Ela nasce dentro, quando você aprende a dominar o mundo que vive dentro de você. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal Palavras que Transformam e caminhe conosco nessa jornada de cura, fé e transformação. Curta, comente e ative o sininho. Sua mente merece essa revolução.